A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, neste sábado, exatamente às 7h30 da manhã, nós estamos entrando na casa da nossa querida Irmandade e trazendo assuntos concernentes, melhor dizendo, a palavra de Deus e a nossa querida Irmandade. Irmãos, hoje nós vamos abordar um assunto muito complicado e um assunto corriqueiro, irmãos. Assunto estes, irmãos, sempre quando alguém me procura para conversar, surge sempre um assunto em que vai ao encontro de todos. Correto, irmãos? Irmãos, o assunto de hoje é pedir para Deus me levar da terra. É muito complicado isto, né, irmãos? Às vezes, na nossa angústia, nas nossas provas, nós até pensamos, bem que Deus poderia me tirar dessa terra. Eu não aguento mais a prova, a perseguição, né? O abandono. Né, irmãos? Tem pessoas sofrendo, tem pessoas com depressão, irmãos. Irmãos, eu peguei uma matéria aqui, e essa matéria vai ao encontro desta serva de Deus que me fez esta pergunta: se é pecado pedir a morte para Deus? E em cima dessa opinião, nós vamos abordar, e eu, como sempre, juntamente com a nossa querida Irmandade, apreciador da obra de Deus, irmãos de outras denominações que também opinam aqui no canal, sejam bem-vindos, irmãos. Nós vamos abordar este assunto, que é um assunto muito polêmico e muito complicado. É mexer com o sentimento do ser humano, né, irmãos? A Bíblia diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve que fugir, né, irmãos? Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Né? Muito fala que é a boboreira, não é isso? Já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Está ali em 1 Reis 19, 3, 4. Irmãos, você já chegou nos limites das suas forças, não é, irmãos? A ponto de pedir a Deus para morrer? Já aconteceu isso contigo? Elias foi um grande homem de Deus, muito usado pelo Espírito Santo, irmãos. Mas nós vimos acima, em algum momento, né, da sua jornada, também ele orou pedindo a morte. E este é um exemplo de que, por mais que alguém, irmãos, deseje a morte ou mesmo se suicidar, mas infelizmente isso acontece com muita frequência, né, irmãos? Em todo mundo. A falta de comunhão com Deus, o fato da pessoa achar que não há mais saída para o seu problema. Esse é o motivo que pode fazer, irmãos, com que ela queira acabar com o sofrimento por si mesma. Infelizmente, a maioria de nós conhece ou já ouviu falar de alguém que se matou por não suportar as pressões da vida. Isso é muito triste, irmãos, e precisamos buscar forças sempre em Deus, porque Ele é o único que nos pode dar o verdadeiro sentimento da vida. Quando alguém chegar nesse nível de depressão, a tendência, irmãos, é se isolar dos outros e abrir mão do chamado, da presença de Deus. Né, irmãos? Deus tem ali a presença com ele e ele abre mão, ele se isola, vai para um canto. Quem aí duvida que Elias aconteceu isto? Ele fugiu para o deserto, né, irmãos? E indo ali para o deserto, ele sentou, deitou embaixo de uma boboreira e pediu a morte. Já não aguentava mais. E ficou escondido. Irmãos, veja bem,
Hoje em dia a gente ouve por aí pessoas dando falsas notícias, dizendo que a pessoa tirou sua própria vida por causa de uma igreja, por causa que ali, nesta igreja, não tinha o alimento espiritual suficiente, que aquela pessoa tirou sua própria vida pelo motivo dela errar, fazer algum acidente espiritual. E a igreja ali, tirando a sua liberdade, ela então entrou em depressão. E depressão essa em que acaba então o inimigo entrando na vida da pessoa e tirando a sua própria vida. Eu tenho uma frase aqui que diz bem assim, irmãos. Quando alguém chega a este nível de depressão, a tendência é se isolar dos outros e abrir mão do chamado de Deus que tem para ele. Perceba que Elias, antes de ir para o deserto, ele deixou seu discípulo na cidade de Beceba. Certamente ele não queria se abrir com ele e mostrar sua frustração e o desgaste que havia no seu coração. O profeta Elias escolheu ficar longe de tudo, até mesmo de Deus. Sabemos que o que nos dá força e motivação na vida cristã é a paz e a alegria, as vindas do Senhor. Porém, se o diabo conseguir roubar esses prazeres, os conflitos da vida se tornarão mais fortes do que nós. Então aí já é o contrário. Não é quando a pessoa está na igreja e que ela tira sua própria vida e fica nessa depressão. Ao contrário, se ela tiver isso pelo decorrer da vida, ela sim vai se afastando de Deus. Né, irmãos? Mas também tem aquele motivo da pessoa, irmãos. No caso dessa irmã que entrou em contato comigo, a gente conversando e ela falando: irmão, é pecado nós pedir a morte para Deus? Deus se agrada? Irmãos, Deus não se agrada. Que Deus, ele leva quando ele quer, ele avisa quando vai levar. Muita gente. Uns ele já não avisa, já leva de repente. Mas o pedir a morte, irmãos, isso influencia em uma brecha dada para os espíritos te atormentar. É bem complicado quando nós estamos discutindo. Eu falo nós, generalizando todo ser humano, discutindo com alguém da família, e a pessoa fala: quando o dia que eu estiver ali naquele caixão, você vai dar valor à minha pessoa. Aí outros falam: meu Deus, bem queria eu agora estiver no caixão, que a morte viesse e me buscasse. Irmãos, existe o espírito da morte. Existe. Existe quando Deus permite da pessoa ir embora. Chegou o dia daquela pessoa. Mas existe um espírito que perturba. E esse espírito da morte que eu estou dizendo, não é ele que leva a pessoa no tempo. Ele faz com que a pessoa antecipe a sua morte. Antecipe como? Tirando-a. Só que essa pessoa, quando Deus deu fôlego de vida, Deus deu uma responsabilidade para cada um de nós. De nós cuidar da nossa própria vida e da alma. A carne tem ligação em cuidar da alma. Porque quando a carne quer fazer algo errado, a alma chora, a alma fica triste. Então, irmãos, o motivo de pedir a própria morte, Deus não se agrada, irmãos. E você abre aí brecha para que o inimigo venha te perturbar. Olha só o que está escrito aqui, irmãos. Quando alguém chega a este nível de depressão, a tendência é se isolar, né, de Deus, como diz. Quando escondemos o sentimento para que ninguém saiba de nada, estamos dizendo: vou carregar essa dor sozinho. É claro que nesse momento o inimigo nunca irá ter lembrado daquela passagem em que Jesus convida a todos para descansarem nele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus 11, 28. Talvez você esteja precisando deste descanso hoje. Por isso, veja o que aconteceu depois que Elias pediu para morrer. Elias pediu para morrer.
né? Já não aguentava mais. Olha só que aconteceu com Elias. Depois que se deitou debaixo da árvore e dormiu, de repente o anjo tocou nele e disse: levanta-te, levanta-te-se e coma. Elias olhou ao redor. Ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Reis 19, 5, 6. Viu como é importante levar uma sacudida de Deus? Para acordarmos, este é o primeiro desafio que uma pessoa depressiva deve fazer para sair dessa armadilha, né, irmãos? A Bíblia conta que Elias acordou e comeu, mas logo em seguida caiu no sono depressivo novamente. Porém, o anjo não desistiu dele e o acordou pela segunda vez. Da mesma forma, eu acredito que Deus se compadece dos seus filhos que estão nesta situação. Desejo que você acorde dessa sonolência que veio através das frustrações, feridas causadas por pessoas que convivem com você. Talvez você diga o mesmo que Elias: não sou melhor do que meus pais. Mas tome uma atitude de se levantar novamente como Elias. E quando o anjo chamou, ele poderia ter escolhido ficar deitado, mas decidiu se levantar. E já vi pessoas recusarem muitas oportunidades de ajuda. E mesmo que um anjo aparecesse na sua frente, elas mandariam embora sem nenhuma consideração. Por isso, valorize as pessoas que Deus envia para te acordar desse sono terrível. Basta você reconhecer que Deus pode usá-las para trazer uma palavra abençoada e uma oração para você, minha irmã. Veja o que aconteceu em seguida. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois sua viagem será muito longa. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa, né? Elias se refugiou no deserto e ali talvez estava em depressão, muitas coisas aconteceram com ele, mas o anjo foi lá e acordou Elias, né, irmãos? E quando alguém vai te visitar, você está fraco, você está com um problema, na maioria das vezes você fala: não quero conversar com ninguém, eu quero ficar no meu canto. Talvez ali já é um anjo físico que Deus manda ir ao teu encontro, te dar uma palavra de ânimos, e através daquela pessoa é Deus ali falando com você. Irmãos, hoje em dia nós vemos aí pessoas tirando sua própria, né, vida. E muitos canais, muitas pessoas associando a uma denominação. A gente sempre fala que essa denominação não tira a vida, e sim aproxima a pessoa de Deus para que ela tenha uma vida espiritual contínua. Né, irmãos? Não podemos se desviar dessa vida espiritual contínua. Devemos permanecer, mesmo fraquinhos e errantes. E muitos me perguntam: irmão Paulo, por que você está na igreja todo dia? Para que congregar todos os dias? Deus não pode te dar uma libertação para você ficar sem ir na igreja? Não, irmãos. Porque nós estamos numa guerra espiritual. A cada dia o inimigo vem tirando as nossas forças, colocando coisas nos nossos pensamentos, fazendo guerras em famílias, né? Às vezes começa uma reunião numa família, tá todo mundo feliz, de repente o inimigo entra ali no meio, já coloca um contra o outro, um brigando com o outro. Na maioria das vezes sai até briga, irmãos. E quando dá lado para o inimigo, irmãos, ele sai feliz, porque ele conseguiu uma inimizade, uma briga, até entre irmãos mesmo, da igreja, irmãos. Quando o inimigo joga um irmão contra o outro, isso daí acontece em vários locais, né, irmãos? Então essa irmã que nos perguntou esta parte, nunca mais peça a morte para o Senhor, irmãos, nunca mais. Temos aí Elias, né, o que fez isso. Então Deus teve compaixão dele e misericórdia, e amava Elias, porque mandou um anjo ali suprir a necessidade, logicamente material, que ele estava com fome, mas ele se refugiou, estava com depressão, ou tristeza de alma. Podemos falar que depressão é da carne, tristeza de alma. E a depressão da carne, logicamente, nós não somos proibidos de buscar ajuda, né, irmãos? Não somos. Mas a tristeza de alma
a nossa ajuda é indo na igreja e congregando e tirando todas, irmãos, essas falas que entram no nosso ouvido. Irmãos, veja só uma coisa que eu vou falar para vocês entenderem o que é a mente da gente, o que é você ouvir as coisas e você discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Eu vou contar uma parte para vocês. Isso daí aconteceu na minha mocidade. Só para vocês terem ideia. Reuniu na casa de um irmão vários jovens. E ali era o aniversário de sua filha. Estavam todos ali naquele aniversário. Até eu estava no aniversário. Mas imagine, irmãos, que uma das jovens, uma coisa falou no ouvido dela, enquanto estava todo mundo batendo parabéns para a jovem, uma coisa falou no ouvido da jovem: pega, aproveita, faça esse irmão passar vergonha. A hora que cantar o parabéns, quem estiver próximo do bolo, empurra ele de cabeça no bolo. E ela pensou 2 vezes para fazer aquilo. Talvez ela tinha raiva do jovem, o inimigo ali mesmo. Viu uma coisa sem nexo, estava todo mundo feliz, é o aniversário da menina. Só que, irmãos, tinha antigamente, não sei se hoje eles colocam, uns palitos de madeira por dentro do bolo para segurar o enfeite, alguma coisa assim, né? Não sei se vocês lembram. Irmãos, se aquela jovem fizesse aquilo, ia acontecer uma tragédia. Ela ia enterrar aqueles pedacinhos de madeirinha, tudo nas vistas daquele jovem. Para vocês terem ideia, irmãos, o que o inimigo assopra no ouvido das pessoas. Um certo dia, eu estava em cima de uma igreja trabalhando na obra. Igreja com 3,5 metros de altura. 3,5 metros de laje. Para cima tinha, do telhado tinha mais 1 metro, 4 metros. Subiu um jovem. E o jovem estava ajudando nós a amarrar o telhado, que estava ventando. E o jovem olhou para mim e falou bem assim: rapaz, eu tô aqui com um negócio no meu ouvido falando para me empurrar vocês daqui de cima. Será que é o inimigo? Irmãos, não é que nós ficamos com medo. Nós estávamos ali na época com poucas cordas, que nós tínhamos amarrado o andaime, e tinha faltado aquele que não deveria faltar, mas tinha faltado. Era muito irmão lá em cima da igreja para pouca cinto de segurança, né? Aquele que nós amarramos, caso cair lá em cima, ficar de pendurado para não morrer. Irmãos, foi descendo um irmão de cada vez daquela obra. Chegamos lá embaixo clamando o sangue do Senhor Jesus. Mas, irmão, não ficou por aí. Este jovem acabou tirando a vida dele na própria igreja e no próprio andaime que nós amarramos. Isso é a voz do inimigo que põe no ouvido das pessoas para tirar sua própria vida, para dar tristeza numa família, para deixar um filho, uma mulher, uma mãe, um pai em depressão também. É o espírito que toma. Por isso que nós temos que vigiar. Quando viu essas vozes insanas no nosso ouvido, não é nós que raciocinamos, não, irmãos. Porque nós não guardamos o mal na cabeça. É o próprio espírito que está ao lado de cada um de nós. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não aqueles que larga a congregação, que larga a igreja, qualquer igreja de vocês, que abandona, né? Eu digo para aqueles que pisa e repisa no sangue do Cordeiro, que erra, eslameia no pecado, não quer saber. Estes tais, está escrito na Bíblia, que 7 espíritos o acompanham. Não é que está dentro dele, irmãos, Deus o livre, mas que o acompanha para perturbar. Se nós, estando dentro da igreja, um espírito fala totalmente nos nossos ouvidos para fazer as coisas,
Imagine esses que largam. Não é esses que ficaram fraquinhos, não, irmãos. Não é esses que saíram por qualquer besteira, não, irmãos. É aqueles que fornica, adultera, né, blasfema 24 horas. Nós estamos falando dessas pessoas. Corretamente? Então esse vídeo eu quero interagir com a nossa querida Irmandade, que é um vídeo muito sério. Essa irmã, ela queria tirar sua própria vida, porque não aguentava mais a depressão, a perda de familiar na pandemia, filhos na droga, sabe, irmãos? Marido que chegava em casa, de vez de dar um beijo na mulher, por mais que ela não estivesse arrumada, ela estava ali olhando a sua casa, olhando os filhos, fazendo a janta do marido. O marido devia chegar, dar um elogio, dar um beijo, o marido ainda chegava e ficava humilhando a serva de Deus, o qual ela não aguentou e ficou ali praticamente em depressão, e os espíritos pediram para ela que tirasse sua própria vida. Irmãos, eu quero aqui interagir com vocês todos, irmãos. Isso é uma parte muito séria. Nós temos casos e casos de pessoas que fazem isso, não pelo motivo da igreja, irmãos, é por falta da igreja. Então, quando alguém vier na internet colocar casos semelhantes a esses e falar que foi a igreja, que a igreja proporcionou isso, irmãos, não é isso. É o espírito que a pessoa da janela, da brecha, ele entra e faz essas tragédias. Deixa aqui seu pedido de oração e eu quero saber da nossa querida Irmandade, o que vocês acham sobre essa abordagem? Vamos lá? Compartilhe e deixe sua opinião. Deus abençoe a todos e tenha um ótimo sábado de muita comunhão com Deus.